Meu nome é Ariela. Eu sou do 4º ano do colegial da Escola Suíça Brasileira. O senhor comentou um pouco de como foi possível reestruturar um pouco, dar um pouco mais de estabilidade à economia brasileira, se fechando. E a gente estudou um pouco e a gente também percebeu que a dívida externa aumentou muito. E queria entender um pouco se vale a pena, então, em que situação vale a pena a gente aumentar a dívida externa para conseguir dar estabilidade para o país? Então, a dívida externa não aumentou, não. O que acontece é o seguinte, a dívida oculta ficou transparente, a dívida interna do que a dívida externa. Você tem dois tipos de dívida. Você tem a dívida de governo e a dívida das empresas. Em 93, o Brasil estava em moratória. Ou seja, o Brasil tinha quebrado no tempo do presidente Sarney. E ele resolveu não pagar os bancos. Então, os bancos pararam de financiar o Brasil. Isso atrapalha muito, você não tem comércio, etc, etc. Então, nós tivemos que, para preparar o Plano Real, nós tivemos que acabar a moratória. Foi feito em 93, outubro de 93. O que é acabar com a moratória? O Brasil tinha uma dívida, digamos, de 100 bilhões de dólares. Você diz, olha, tudo bem, dívida do governo e das empresas, porque quando o Sarney fez a moratória, ele pegou a dívida privada e transformou em responsabilidade do Estado. Ele disse, nós não vamos pagar. Mesmo que os empresários tenham dinheiro para pagar, nós não vamos pagar. Porque nós não temos uma moeda para trocar, o dólar. Então, tem que pegar 100 bilhões, digamos. Então, fazer a moratória, está parada, nós renegociamos isso aí. Como? Foi um plano chamado Brady, que era um nome de um ministro americano. Você trocava esses 100 bilhões por uma dívida, digamos, em vez de ser de 100, seria de 80, e em vez de pagar em 5 anos, seria em 10 anos, e as taxas de juros eram variáveis, enfim, toda uma confusão. Levou meses, anos, para poder acertar a troca da dívida. Não houve aumento no sentido de... O que houve foi uma renegociação da dívida já existente. Houve aumento da dívida interna. A dívida interna foi um aumento, digamos assim, relativo, pelo seguinte... na época da inflação, não havia contas públicas chamadas consolidadas. Quer dizer, você não sabia quanto cada Estado devia à União, quanto, por exemplo, uma empresa como Itaipu devia ou estava ganhando ou perdendo, uma desordem. Então nós tivemos que reconhecer as dívidas. E como os Estados tinham bancos, os Estados, o que eles faziam? Usavam os seus bancos para tomar dinheiro emprestado para o Tesouro do Estado. Então, o governo de São Paulo pegava dinheiro do Banespa, o Banespa dava o dinheiro, o governo de São Paulo emitia títulos, eu devo a você, e punha no Banespa, mas não pagava. Então, nós dissemos, vamos fechar esses bancos, porque eles estão emitindo dinheiro, estão produzindo inflação, estão soltando mais moeda, vamos fechar esses bancos, e a dívida dos estados passa para o governo federal. Então, isso aumentou contabilmente, a dívida já existia, só que estava dispersa. Então nós juntamos e... aumentou. Não aumentou não. Reconhecemos o que o passado tinha feito. Bom, na dívida externa, ela foi diminuindo, não foi aumentando. A dívida do governo. Mas voltou a ter um sistema como hoje. Uma coisa é a dívida do governo, outra coisa é a dívida das empresas. O que aumentou foi a dívida das empresas, porque elas começaram a tomar dinheiro emprestado. A dívida depende do valor da taxa de juros. Às vezes é mais vantagem pegar dinheiro externo do que interno para a empresa. Porque ele paga, é mais barato o dinheiro pego lá fora do que pego aqui dentro. Aí a empresa faz isso. No caso atual, o que cresceu muito, a dívida externa praticamente acabou. E o que aconteceu foi um aumento das reservas. O Banco Central, por causa das trocas de produtos de exportação e importação, sobra dinheiro, fica no Banco Central. O Banco Central tem 300 bilhões de dólares. Então aumentou muito. No tempo que eu estava no governo, era diferente, por quê? Porque agora você tem um aumento do valor dos produtos primários, minérios e comida, brutal, por causa da China. Naquela época, os preços não aumentaram, até alguns caíram. A quantidade de produção foi aumentando também. Mas o que deu a grande diferença é o preço. O preço dos produtos primários subiu. Então, Brasil, Argentina, Chile, Peru, todos estão hoje com dinheiro, por causa que eles exportam matéria-prima, e estão com dificuldade porque não conseguem exportar manufatura e importam manufatura. Mas ainda assim, até hoje, no Brasil, todo mês sobra dinheiro. Então, quando sobra dinheiro, vai para o Banco Central. Quer dizer,
Por que vai para o Banco Central? Porque se você fez um negócio, se você for ganhar esse dinheiro, e você for no Banco Central para pegar o dinheiro, ele vai ter que dar dinheiro, e vai dar a inflação. Então o governo não deixa. O governo pega o dinheiro seu, em dólar, e te dá título, dá um correspondente em papel, e paga os juros. E também tem um custo, né? Mas então o que aconteceu foi isso. A dívida externa foi diminuindo. A dívida interna, essa cresceu. Agora cresceu muito. Nós devemos estar, não sei exatamente quanto, mais ou menos, não adianta dizer o número, que são tão altos, deve ser 1,5, 1,6 trilhões de reais aqui. É muito elevada, né? Isso é perigoso. E por isso que está fazendo a pressão agora do governo. Não pode gastar, tem que pagar, tem que ter superávit primário, não sei o quê, porque a dívida é muito grande. Mas como o produto cresceu, a economia toda cresceu, em proporção ao crescimento da economia, não chega a ser um problema desesperante. Quem mais? Se fosse meter numa confusão, agora a economia é muito chata, é muito abstrato. Bom, tá funcionando? Ah, tá. Eu sou o Matias, também sou da 4ª série do vestibular. E o seu governo, o senhor Fernando Henrique, foi famoso por privatizações, como, por exemplo, a Vale do Rio Doce, que hoje em dia, se não é uma das maiores, é a maior empresa de mineração do mundo, de minério de ferro. É a maior ou a segunda? E na carta aberta que o senhor mandou para o presidente Lula, o senhor falou das vantagens dessas privatizações. Eu queria saber por que a Petrobras ela não foi completamente privatizada, porque ela se tornou só capital misto, se existem muitas vantagens com privatização completa, como a da Vale. Bem, no caso, são situações algo diferentes. Por quê? No caso da Companhia Vale do Rio Doce, o que acontecia é o seguinte: era uma boa companhia, mas que não rendia. E que, portanto, não tinha condições de expansão na mão do governo, porque ela não dava o rendimento necessário para novos investimentos. E o problema central para nós, eram dois problemas. Um, na opção de dinheiro, tá bem, o Tesouro precisava de dinheiro. Mas dois, era preciso também manter a economia dinamicamente. Tinha que manter o dinamismo da empresa. A Vale não estava com condições de manter o dinamismo da empresa. Hoje as pessoas dizem, a Vale do Rio Doce tem um valor de, digamos, 100 bilhões, foi vendida por 12. Só que na hora de ser vendida, ninguém queria comprar. Achavam 12 muito. Foi no leilão, foi dificílimo. Foi leilão, quem dá mais? A partir de um preço mínimo. Ninguém queria comprar, porque eles acreditavam que não valesse. Ela passou a valer depois, porque passou a haver investimento e porque o mundo mudou, porque as matérias-primas também subiram de valor. Mas ela não tinha condição de crescer na mão do governo. Como as telefônicas. As telefônicas estavam travadas pela falta de tecnologia e nós não tínhamos dinheiro público para investir, nem conhecimento, nem know-how. A Petrobras não. Ela não tinha problema de investimento e tinha conhecimento. A Petrobras era uma boa empresa. E ela já nasceu sob a forma de empresa mista, sempre. Ela nunca foi puramente estatal. Aliás, nem a Vale do Rio Doce, mas nunca foi puramente estatal. E ela tem um problema complicado, estratégico, porque o petróleo é uma commodity fundamental. Ninguém vive sem commodity. Então, em muitos países, as empresas são estatais de petróleo por isso mesmo, né? E se dizia e talvez fosse certo, de que ela não teria condições, sem o respaldo do governo, de competir com as grandes empresas privadas e estatais. Então, o que nós fizemos na Petrobras foi outra coisa. Ela que funcionava muito como se fosse ainda uma repartição pública. Muita ingerência política e não havia regras de auditoria, etc, etc. Nós transformamos a Petrobras numa corporation. Abrimos a Petrobras. Nomeamos um conselho de administração com representantes do setor privado, do governo também, para evitar que ficasse só na mão dos burocratas e dos políticos e tal. O Banco do Brasil foi a mesma coisa que a Petrobras. Muita gente queria privatizar o Banco do Brasil. Eu não era favorável a isso, nem a Petrobras. Porque eu acho que alguns instrumentos de política, acho eu, que convém ficar na mão do governo. Caixa Econômica, Banco do Brasil, uma empresa como a Petrobras, para o governo ter alguma margem de manobra no jogo da política econômica. O problema do Banco do Brasil é que o Banco do Brasil estava endividado. O Banco do Brasil faliu 2 vezes no meu governo. Tinha que botar mais dinheiro lá porque estava péssimo, porque não pagavam. Não havia por quê? Por causa da influência política. Nós acabamos com isso. Transformamos o Banco do Brasil num banco,
Ele passou a competir com outros bancos. Pessoalmente, eu acho que é saudável você ter uma economia, um setor nacional, um setor estrangeiro, um setor estatal. Porque você estabelece, enfim, não fica tudo só sob uma regra. Né? Os países que têm uma economia puramente privada são poucos. São basicamente os anglo-saxões. Né? Os outros têm alguma forma mais ou menos mista. O fundamental é evitar o monopólio. Porque quando você tem monopólio, você não tem competição, não tem aumento de produtividade. Público ou privado. Então, eu quebrei os monopólios, inclusive da Petrobras, que só podia ser a Petrobras. Não, ela tem que competir com outros capitais. Ela fica na mão do governo, parcialmente, porque ela também tem capital privado, mas ela tem que competir. Para quem ganhar? O povo. Porque obriga você a ver qual é o custo relativo, etc, etc. Então, não foi uma privatização feita às cegas. E nem foi com a ideia de que o bom é privatizar. Depende. O bom é eficiência, o bom é aumentar a produtividade, o bom é ter competição. Às vezes convém ter algum setor estatal para poder regular. Às vezes você não privatiza, você não avança, como na Telefônica. Nós não tínhamos como. As telefônicas tinham 125 diretores, todos nas mãos de políticos. Havia uma telefônica para cada estado, era uma confusão. E não tinham nem capital para investir, nem competência técnica para gerir. Se nós não tivéssemos privatizado a Telefônica, nós não teríamos acesso à internet que temos hoje. E é precário ainda nosso, né? Porque era tudo moroso, custava ter telefone. Então, eu não sou favorável à estatização ou à privatização. Né? Eu acho que tem que ver qual é o interesse público. Uma empresa estatal tem que ser pública e não estatal, que você servir o povo e não o governo, e não o funcionário. Isso que tem que olhar. E uma empresa privada não pode ser monopólica, porque se ela for monopólica, qual é a vantagem? Tanto faz estatal como privado é monopólico. Quem vai pagar é o consumidor. Tem que olhar o interesse público. Por isso, sob essa ótica que nós privatizamos. Está lá primeiro. Oi, meu nome é Tiago e eu sou da terceira série. Bom, com a criação do Plano Real, a economia se estabilizou. Mas, e hoje em dia continuam dando muita importância para a economia. Tanto que nos jornais todo dia aparece a cotação do dólar, quanto se a bolsa fechou em alta. E também discutem muito o que devem fazer, se não podem mais gastar e tudo mais. A minha pergunta é por que não dão essa mesma importância para a educação? Porque tem muito mais gente, muito mais alunos, muito mais crianças na escola, só que o ensino está muito pior do que, por exemplo, há 50 anos. Bom, em primeiro lugar, as coisas não são incompatíveis, né? Se você não tiver uma economia organizada, você não vai ter nunca uma educação. Tem que ter uma economia organizada como pré-condição. Não é automático, mas é uma boa condição. Porque senão você não tem. Vai ter greve de professor, porque aumenta o salário, vai ter desordem, vai ter aumenta a corrupção, etc, etc. Então, tem que ter economia estabilizada e uma coisa não exclui a outra. Em segundo lugar, não é verdade que há 50 anos atrás a educação fosse melhor. Podia ser algumas escolas que eram uma educação para a elite. Eu fui aluno da Universidade de São Paulo aqui. No tempo que eu fui aluno da Universidade de São Paulo, as aulas eram dadas em francês. Eram de altíssimo nível. Quantos alunos tinha por classe? 10, 15? Né? Quantos alunos havia nas universidades brasileiras quando eu era estudante? Não sei. Não sei se tinha 100 mil. Hoje são 3, 4 milhões. Né? Bom, não havia acesso à educação primária. Quando eu fui presidente, e mais recentemente, não foi há 50 anos, você tinha ainda 25% dos negros do Brasil não tinham acesso à escola primária. A escola primária dava acesso a 90% da população. Hoje dá 98%, 99%. Aumentou. O ensino de profissional aumentou muito também. Houve uma extensão. A qualidade não é boa, na média, é verdade. É verdade que na média não era também, na média, nunca foi. Se você considerar na média que estão fora da escola, cai tudo, então. Você tinha algumas escolas de excelência. Bom, hoje você está precisando ter referência de excelência também. E precisa melhorar a média. Mas não é verdade que a educação tenha piorado. Não creio nisso. Claro que a escola pública, em alguns setores, sim. Porque a escola pública, a massa de gente que entrou na escola pública é imensa. Então é difícil manter a qualidade. Isso vai ser uma batalha. E educação é um processo longo. Você começa a introduzir critérios, leva muito tempo para aquilo ter efeito. Por exemplo, no caso da educação fundamental, primária. Nós fizemos uma medida chamada Fundep, hoje tem outro nome, que era simplesmente um mecanismo pelo qual o governo federal
podia utilizar parte das verbas para subsidiar as escolas de primárias das áreas pobres do Brasil. Então, e para incentivar que a escola primária ficasse na mão das prefeituras e que aumentasse a sua matrícula. Bom, e que aumentasse o salário dos professores. Bom, isso foi feito. Hoje ninguém nem sabe, porque depois as coisas vão mudando, né? Mas teve efeito. Aumentou muito a frequência das escolas, o acesso à escola aumentou muito, né? Bom, é uma luta contínua. Você pode dizer, é verdade o que você disse, o Brasil realmente nunca se concentrou na educação do jeito que nós nos concentramos na economia naquele momento. Porque, de fato, a economia, quando você não se concentra, afeta todo mundo direto. A educação é indireto. Vai afetar. Talvez a longo prazo afete mais do que a economia, né? Eu acho que esse é o nosso desafio ainda hoje. Mas não com uma visão pessimista. Eu acho que dá para fazer, pode ser feito, e não adianta só dar dinheiro. Não adianta só verba. Que a questão da educação é formação de pessoal. E aí dá importância ao professor e à escola e à sala de aula, né? E é muito difícil isso, né? Treinar o professor, dar salário melhor. Treinar o professor, né? Está chegando a hora, né? Os países não resolvem os problemas quando as pessoas querem, ou quando o presidente deseja, não é isso. Há momentos que dá para resolver alguns problemas, e não todos. E isso não é lógico, não é uma sequência lógica. Mas é assim, nós no Brasil estamos chegando a um momento, porque nós já resolvemos outros problemas, como o da economia, o crescimento da economia, o emprego, mais ou menos, que está chegando um momento que tem coisas que não dá mais para continuar como são. Você falou de educação, vou dizer uma outra, saneamento básico, né? Chega um momento que a sociedade começa a falar disso, como você está falando de educação. Os jornais começam a falar, a sociedade civil se organiza. Então cria um clima que força a que algumas medidas sejam tomadas lá. Então, nesse sentido, eu acho que está certo o seu alerta. Mas não em contraposição à economia, nem no sentido que nada foi feito na educação, porque foi. Não foi o suficiente, obviamente, não foi o suficiente, mas foi. A qualidade média, você compara hoje, nós estamos atrasados, comparando com esse projeto PISA, que é essa medida que compara com o país da OCDE, nós estamos mal, né? Mas o fato de ter uma medida, não tinha. Isso foi feito no meu governo. O pessoal reagiu muito. Provão, Enem, PISA. E as pessoas não gostavam de serem medidas. Agora, pelo menos, você sabe em que ponto está. Está mal, está ruim. E cria condições para você pressionar. Quem mais? Tinha um que tinha levantado aqui. Não tinha um outro? Você? Oi, meu nome é Santiago. Bom, eu gostaria de perguntar se o senhor acha que a moeda poderia ser considerada uma propriedade inexpugnável da opinião pública e que precisamente não tomar isto em conta foi um dos fatores principais do fracasso dos planos anteriores ao do senhor, do Plano Real. Eu acho que, formulado de uma maneira não exatamente igual à sua, um famoso antropólogo que morreu, que foi ministro do Jean Goulart, Darcy Ribeiro, ele disse uma coisa semelhante. Ele disse, olha, quando houve o Plano Real, ele disse, olha, a moeda é um símbolo nacional, né? E ao dizer isso, ele está querendo dizer o que você disse. Ele tem que tomar em consideração a opinião, a população tem que prezar a moeda, né? Porque a ideia normal é a moeda dos ricos. Bom, a moeda dos ricos, mas paga o pobre. E se ela se desvaloriza mais rapidamente do bolso do pobre que do rico. A moeda tem uma importância efetiva em termos da constituição de uma nação. Veja o que está acontecendo agora na Europa, as confusões do euro, porque não conseguiram acertar o euro com a política de cada nação e tal. Olha quantos problemas estão tendo na Europa por causa... Qual é a base real do euro? Quem está apegado ao euro? A Grécia vai sair do euro. Pode, né? Portanto, o euro ainda não é uma moeda que tenha essa carga emocional que confunda com o interesse do país. Quem mais? Oi, meu nome é Felipe. Eu gostaria de perguntar a respeito das privatizações. Primeiramente, para onde foi direcionado ou investido o dinheiro das vendas da Vale do Rio Doce e da CSN? Todo o dinheiro da privatização, por lei, todo foi para abater dívida. E com exceção de 500 milhões de dólares que foram para a educação.
O resto tudo nunca não entrou no circuito do governo. Você pega o dinheiro, vai para o tesouro diminui, porque o tesouro estava endividado. E se você não abate a dívida, você não tem condições de manter a moeda estável. Então, foi básica. O que entrou foi para sanear, não foi para investir. As pessoas dizem, onde é que foi parar esse dinheiro? Está lá, está tudo registrado no tesouro, não passou pela mão de ninguém. Agora umas mulheres, que você só tem homem perguntando. Né? Aqui, quer dizer, você está perseguindo seu gênero? Aqui, essa aqui ou aqui, tem duas. Boa tarde, meu nome é Roberta. Sim. Eu gostaria de saber o que o senhor acha sobre o sistema de cartórios no Brasil. Cartórios? Se puder. É um sistema que vem da tradição portuguesa, ibérica e tal. E é difícil de entender a presença tão ativa dos. Claro que você tem que ter algum sistema de registro. Mas no cartório no Brasil era um privilégio que se dava, o presidente dava, na verdade, era uma prebenda, como se chama. Dava para quem ele queria. Né? Agora tem concurso, não sei o quê. E uma porção de registros passaram a ser desnecessários. E hoje, com o tempo de internet, tem que repensar toda essa questão dos cartórios. Esse negócio de autenticação de assinatura, não sei o quê, tudo dá uma papelada que acho que serve mais para ganhar, para os cartorários ganharem um dinheirinho. Mais aqui. Meu nome é Bianca. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao senhor por estar recebendo a gente. Eu acho que é uma oportunidade super legal para todos nós. E eu queria saber a respeito da organização que o senhor preside desde junho deste ano, que é em combate ao HIV, que também é o objetivo do Milênio 6, que a gente está fazendo um trabalho. Eu queria saber, que eu sei que vocês tiveram uma reunião aqui em São Paulo, e eu queria saber como vocês pretendem atuar contra esse combate. Isso é uma organização das Nações Unidas, né? Eu sou no Conselho da ONU, nós vamos ter uma reunião em dezembro lá em Nova York sobre dessa questão. E é o seguinte, existe toda uma rede grande de organizações direta ou indiretamente ligadas às Nações Unidas que se preocupam com a questão da progressão do HIV. E o Brasil teve nessa matéria um papel relevante. Né? Por quê? Porque nós conseguimos, no começo dos anos 90, as estatísticas e as projeções todas diziam que ia ser avassalador o crescimento da AIDS no Brasil. E o Brasil tomou medidas que tiveram efeito. E quais foram essas medidas? Uma que é difícil, mas é importante, é que o tratamento passou a ser gratuito. Né? Bom, gratuito e universal. Quer dizer, não dá para o governo dizer, eu trato o pobre, mas não trato o rico. É universal. Todo mundo tem acesso ao sistema de saúde, via sistema de saúde público, ao tratamento da AIDS. Segundo, o governo tomou a decisão de apelar para as ONGs, organizações não governamentais, para que elas ajudassem, monitorassem, muitas compostas por pessoas que estavam com HIV. Terceiro, nós fizemos campanhas abertas na televisão, em propaganda em favor do uso da camisinha. Isso é muito difícil, porque o país é católico, a igreja se opunha, não é? Mas a igreja se opôs formalmente. Na prática não ofereceu resistência maior, porque, enfim, o problema é tão grande que fica difícil mexer. Depois nós tomamos uma decisão que foi de ameaçar, e num caso fizemos, de quebrar patentes de remédios que curam HIV. Para baratear o custo. Então, no conjunto dessas medidas, o que aconteceu é que não houve a explosão do crescimento da HIV no Brasil. Então, por causa disso que eu participo dessas coisas, não por causa disso. O Brasil teve importância nisso aí, né? E você tem contraste com situações, por exemplo, na África do Sul, onde um amigo meu, que era presidente lá, Beck, disse que HIV não existia. Que era uma invenção, que não tinha a AIDS não existia. Foi preciso que o Mandela, cujo filho morreu de AIDS, desse um grito para dizer, que é isso? Então o Mandela participa, agora ele não participa mais, mas eu mesmo participei com ele em uma reunião lá na Noruega, sei lá onde, sobre HIV. Participei em Paris e por aí foi,
de questão de qual é o nosso objetivo. É difundir técnicas de controle da expansão do HIV. Hoje, na África, estão usando já, avançando muito nessa matéria, e o próprio governo do Brasil ajuda a instalação enfim, de equipes e tudo isso. Mas depende de você ter um sistema de saúde que funcione, né? E também acabar com o estigma. Quer dizer, não é porque tem HIV está marcado. Não é assim. Então é isso que nós fazemos. Hoje existem muitas organizações, por exemplo, o presidente Clinton, na Clinton Foundation, a fundação dele, ele tem programas que dizem respeito a HIV na África, né? E aqui não precisa de dinheiro do próprio governo, do governo nosso, mas é isso que nós estamos fazendo. Vamos lá. Boa tarde, presidente. Meu nome é Gabriel, sou aluno da terceira série. Eu gostaria de saber, é conhecido que o Brasil é um país com altos impostos sobre produtos do exterior. O senhor não acha que seria mais correto aplicar impostos somente a produtos que realmente competem no exterior? Produtos brasileiros que realmente competem no exterior? Eu não entendi bem. Você acha que são altos impostos de importação? Isso. E como é que você faria para os produtos que vão para o exterior? Não pagam imposto? Eu digo, por exemplo, o Brasil é um país que eu saiba, não produz muito na área de tecnologia. Sim, entendi. Eu devia deixar mais facilmente a tecnologia vir. Isso. Essa é uma matéria realmente delicada. Em tese, você tem razão. Quer dizer, nós temos nossa mentalidade é protecionista, né? E a gente acredita que para crescer uma indústria aqui é melhor proteger. Em certos momentos, talvez isso justifique, mas quando isso se estende muito, atrapalha, porque em vez de você aumentar justamente a capacidade competitiva com novas tecnologias, você protege. Agora mesmo, estão tomando medidas de proteção de novo, querendo resolver o problema do câmbio, quer dizer, está difícil competir, então em vez de competir via aumento da produtividade, vamos competir mexendo no câmbio, né? Ou vamos competir fazendo proteção para as importações, porque aí vamos criar um mercado aqui dentro para nossas manufaturas. Eu acho que são caminhos. Eu acho que protecionismo, embora em certos momentos você possa justificar, em geral ele acaba limitando a expansão da economia. Agora nós temos um problema complicado que é a China, né? Como a China tinha mão de obra muito barata, está mudando isso. Ela passou a ser um competidor terrível. Então, vários países estão tratando de se proteger um pouco da China. E dizem o seguinte: olha, a China está usando o câmbio, manipulando o câmbio, de tal maneira que a moeda chinesa, o yuan, vale menos do que deveria valer, né? Está desvalorizada, e por isso eles exportam. Ora, se eles não deixam o câmbio deles flutuarem, e eles exportam, ou nós nos protegemos ou nós vamos perder a nossa indústria aqui. Então, esse argumento tem que ser olhado também. Quer dizer, política econômica não é dogma. Não é que eu sou a favor da privatização, eu sou contra. Não. Você tem que ver qual é a circunstância, em que condições. A mesma coisa vale para a questão da tarifa de protecionismo. Em certos momentos, em certas circunstâncias, convém. Em outros, não. Vou dar um exemplo concreto. Nós nos atrasamos muito porque nós pusemos, por essa razão que você disse, uma barreira para a questão dos computadores, a lei de informática. Eu fui um dos que mexi para mudar a lei de informática justamente porque eu achava que estava errada. Porque nós estávamos atrasados e tínhamos uma proteção porque íamos fazer um computador nacional, uma empresa chamada Cobra, que era do governo. Nunca fez, né? E todo mundo importava de contrabando. Bom, está errado. Aí chega um momento que você tem que mudar, tem que deixar que exista mais competição. Mas sempre com cuidado. Em certos momentos se justifica. Em outros ela atrapalha. Em geral atrapalha. Meu nome é Rafael e eu estou no terceiro ano do ensino médio. De novo na questão da carta que o senhor mandou aberta para o presidente Lula. Qual carta? Eu não me lembro dessa carta. Deixa eu ver. Acho que nós tivemos contato na escola, mas a carta em si não importa tanto. O senhor foi o primeiro grande presidente da redemocratização brasileira. Mas, ao mesmo tempo, foi responsável por uma medida que talvez não tenha sido tão democrática, que foi a criação do segundo mandato. E de forma ainda
podemos dizer, passando por cima da Câmara, porque foi uma medida provisória. Não. Sim, depois ela foi aprovada. Mas eu queria, assim, quando o governo Lula, o governo atual, é acusado de totalitarismo e que ele está no poder há muito tempo, e de fato está, ou mesmo o PSDB em São Paulo, que está no poder há quase 20 anos, ou talvez mais, eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso, e talvez a possibilidade do segundo mandato não tenha sido um passo atrás na democratização do país, no momento em que ela permite que um mesmo representante, um mesmo presidente ou governador possa ficar no poder por um tempo muito grande. Vamos lá. Em primeiro lugar, não pode acusar o PT de totalitarismo por isso, não. Ele está lá porque foi eleito. Não tem totalitarismo nenhum nisso, né? É normal. Ganhou a eleição, perdeu a eleição. Em certos países da Europa, as pessoas ficam 15, 20 anos eleitos, quando é parlamentarismo, especialmente, né? E ninguém diz que é totalitário, porque não é. Teve o voto. Em segundo lugar, que a questão central é a outra, que é a questão do segundo mandato. A emenda não foi medida provisória, não pode. É a emenda à Constituição. É uma mudança que só o Congresso pode fazer. E que requer 3/5 de votação na Câmara e 3/5 no Senado, para mudar a Constituição. Por que foi feito isso? Porque foi o seguinte, durante o debate da Assembleia Nacional Constituinte, havia uma discussão sobre a duração do mandato. E naquela época houve uma briga muito grande entre o presidente Sarney e o Congresso. Eu era parlamentarista, nós queríamos botar o parlamentarismo. O presidente Sarney, numa certa altura, tentou até negociar, porque ele foi eleito por 6 anos. Eleito pelo colégio eleitoral, mas por 6 anos. Ele disse, não, eu abro mão para 5, mas com o parlamentarismo. Nós não topamos, que queríamos 4. O que aconteceu? A Constituição aprovou 4 anos. E ia aprovar 4 anos com reeleição. Aí mudaram as regras, não deu tempo de aprovar a reeleição. Por que com reeleição? Porque em 4 anos é quase impossível algum governo fazer alguma coisa de significativo. E é uma regra que existe nos Estados Unidos. E que funciona desde sempre. Ninguém diz que os Estados Unidos não são democráticos, porque tem a reeleição. Lá é verdade que é só uma vez, não pode voltar pela 3ª vez, mesmo com intervalo. No Brasil poderia votar com intervalo. Tanto Lula quanto eu podemos. E o Collor também pode. Quer dizer, os ex-presidentes do Brasil podem, havendo um intervalo. Talvez a regra americana fosse mais adequada. Então a ideia central é o seguinte, como foi votada a reeleição, melhor, foi reduzido o mandato de 5 para 4 anos. Com a ideia de que é 4 anos com reeleição e não deu tempo de votar a reeleição, corrigir isso e fazer a reeleição. O que pode ser discutido é outra coisa. A reeleição alcançar quem estava no governo, no meu caso. Isso é que pode ser mais difícil de justificar. Bom, é verdade. Só que é o seguinte, quem estava fazendo as reformas era eu. Quem estava fazendo as modificações era eu. Foi feita a prorrogação para eu poder continuar. E a população apoiou. O Congresso votou com a larga maioria a favor, as pesquisas de opinião todas foram a favor da reeleição, todos os jornais manifestaram a favor, e eu ganhei a reeleição no primeiro turno. Então, falar que não é democrático fica difícil, porque, de fato, houve um apoio da população para isso, né? Quem era contra a emenda da reeleição? Os candidatos a presidente da República. O Maluf, o Lula, alguns do meu partido, que eram contra, porque do ponto de vista de quem é candidato, quanto mais eleição, melhor. Agora, do ponto de vista do país, eu não acho que seja melhor ter 4 anos de mandato. Eu acho que eu sou favorável à continuidade do sistema de reeleição. Porque se o presidente não for bom, cai depois de 4 anos. Se for bom, fica mais um período. Faz de 6 anos, mas 6 anos não for bom, é muito tempo. Então, eu acho que a experiência é favorável a isso e vai continuar. Vai continuar assim. Eu acho que nós erramos em algumas coisas. Por exemplo, nós não pusemos restrições suficientes para o exercício da pressão do governo central na hora da reeleição. Eu não fiz pressão, não foi preciso, eu ganhei no primeiro turno. E quando veio um candidato meu, que era o Serra a primeira vez, eu não me meti na campanha. O Lula se meteu na campanha. E usou a força do Estado para ajudar a eleição da Dilma. Talvez fosse possível pensar em restringir mais
Agora, você diz, você tira a reeleição, aí evita isso. A continuidade. Não evita continuismo. Nas prefeituras, o que acontece? Você tem o prefeito, o chefe local, político. Acontecia isso. Ele se elegia prefeito por 4 anos. No segundo mandato, ele botava um homem dele. No terceiro, ele voltava. Quer dizer, sempre há essa possibilidade de uma permanência maior. Mas eu acho que é melhor que seja uma permanência maior com o voto e direto da pessoa, e não de paus mandados, né? Então eu sou favorável à manutenção do sistema de coisa. Você disse uma coisa sobre o PSDB que está há 20 anos. Não, o PSDB fez 20 anos agora, não está há 20, está há 16. Ou vai estar a 16. Agora, é muito. Minha opinião nessa matéria é o seguinte, não dá para você fazer isso contra o povo. Se o povo quer, não há o que fazer. Agora, é sempre conveniente ter alguma mudança. Mesmo quando essa mudança é contra o partido da gente. Institucionalmente, de vez em quando é bom mudar. Porque quando você fica muito tempo no governo, os interesses, estamos vendo agora, a Dilma é herdeira de um governo e ela é a continuidade daquele governo. Olha quanto problema ela tem para mexer no governo. Porque tem tantos interesses que estão aí enraizados que fica difícil mexer. O mesmo provavelmente vai acontecer no caso do PSDB em São Paulo. Está há muitos anos, né? E fica difícil mexer. Mas o que você vai fazer? O povo, que foi quem votou, daí não tem o que fazer. Você não pode proibir o partido de ganhar. Não tem como, não é? Não tem como. É democrático, não tem outro jeito. Eu acho que a população chega um momento de ter uma espécie de fadiga de material. E a população então muda. Ou às vezes quando acontece uma coisa mais dramática, uma coisa na economia. A economia é crucial. Você veja na Europa, todos que estão no poder estão perdendo, de esquerda ou de direita, muda, porque a população está com raiva que a situação econômica vai mal. Você veja em contrapartida o que está acontecendo na Argentina semana passada. Ganha de novo a Cristina Kirchner. Por quê? Porque a economia argentina está fantástica. A população, por causa das exportações, por causa do preço da matéria-prima, por causa de China. Então aí não tem jeito, vai ganhar. É isso. Quem mais? Boa tarde, meu nome é Max, eu sou professor da garotada. Aí, durante o período que a gente se preparou, a gente entrou em contato com os rudimentos do Plano Real e com uma polêmica que teve, né, uma carta do senhor, a carta aberta ao presidente Lula, e a resposta do... Eu não me lembro, é a resposta de um professor da Universidade da Federal Fluminense, Teotônio, no momento eu não lembro do nome. Eu queria fazer uma pergunta sobre essa carta aberta. Que o senhor questionou o uso do termo aí, neoliberal em relação ao seu governo. Aí eu queria fazer uma pergunta no seguinte sentido. Eu queria primeiro saber como que o senhor definiria esse termo, neoliberal, e em que medida que o seu governo ou se afasta ou se aproxima, né, desse termo. Queria que você fizesse uma avaliação disso. É o seguinte, o que passou a ser chamado de neoliberal? Uma coisa é o sistema liberal, né? E aí já há uma certa confusão, porque você tem o liberalismo político e o liberalismo econômico. O liberalismo político, eu acho que é fundamental ser mantido. Os direitos individuais, a liberdade, essas coisas todas que são constitutivos da democracia. É o liberalismo político. A transição disso para o plano da economia é mais complicada. Porque quer dizer o seguinte, o mercado resolve as coisas, deixa as forças livres do mercado. Esse é o liberalismo econômico. Tem graus variáveis. O que se chamou de neoliberal foi a volta a essa tendência a partir da Margaret Thatcher e do Reagan nos Estados Unidos. É a volta a um liberalismo idealizado. Né? Por quê? Por que se deu essa volta? Porque a Europa, sobretudo depois da guerra, ela passou a ser basicamente orientada por um sistema de governo que se chamava mais tendente para a social-democracia. O que quer dizer isso? Mantém o liberalismo político, democracia, mas na economia o Estado tem um papel maior, sobretudo na formação do bem-estar social. Quer dizer, educação universal e gratuita, medicina gratuita, caixa de previdência social para atender os mais velhos. Isso, né, com o Estado tendo um poder muito grande de proteção social. Isso funcionou bem na Europa. Né? O que a Europa queria? A Europa queria dar aos trabalhadores o que a classe média já tinha. E deu aos trabalhadores. Muito bem. Chegou o momento que esgotou esse processo porque os tesouros ficaram muito esvaziados. Então, o dinamismo econômico da Europa começou a ratear, porque não tinha, era tão forte o peso do social via imposto que não tinha suficiente recurso para o investimento. Pelo menos
na justificativa do neoliberalismo. Então veio a Margaret Thatcher, como nos Estados Unidos, o Reagan diz, olha aqui, tem que tirar o Estado de tudo e tem que desregular a economia. Deixa que o mercado resolva tudo. Essa é a tendência, mais ou menos, que a Inglaterra nunca acabou com, nunca essas coisas são puras, mas enfim, a tendência era essa. E quando se diz neoliberal, a ideia é essa, olha, deixa o mercado e desregula, eu tiro o Estado, desregula a economia e deixa a economia funcionar livremente. Eu sou contrário a isso. Eu acho que você não tem, no mundo moderno, possibilidade de manter uma economia funcionando e uma sociedade coesa se não tiver algum papel do Estado. E se não houver regulação. Bom, você pergunta como é que a faz. Isso foi usado politicamente, chamado de neoliberal, que era para ofender, para dizer, é contra o povo. Mas não foi o que ocorreu. O Estado não diminuiu de tamanho. Nós pusemos em ordem o que não estava em ordem. Criamos o SUS, foi criado no meu governo, foi posto em prática no meu governo. A educação, eu falei aqui, a expansão começou a ser fortemente feita durante o meu governo. A reforma agrária teve um impulso no meu governo. Nós reformamos o Estado, não para acabar com ele, mas para torná-lo mais eficiente em atender aos desafios do mundo contemporâneo. E nós, no caso das finanças, fizemos o oposto do neoliberalismo. Nós usamos o Banco Central como instrumento de regulação. O PROER, que foi feito naquela época, nós atamos o funcionamento dos bancos ao que se chama só tecnicalidade, Basileia II. Quer dizer, o Banco Central obrigou os bancos a terem mais capital de reserva, controlou muito mais. Os derivativos nunca funcionaram no Brasil, porque o Banco Central segurou. Nós regulamos o mercado financeiro e não desregulamos o mercado financeiro. De modo que é por isso que eu acho que o meu governo não tem nada a ver com o neoliberalismo. Isso é um jogo político, que é por causa das privatizações. Estão confundindo um processo que é de outra natureza como se fosse de política econômica, quando era uma questão patrimonial do Estado. Né? E não tinha nada a ver com desregulação. E quando privatizamos, regulamos. Criamos as agências, a Anatel, a ANEEL, a agência reguladora, não sei o quê. Não deixamos e aumentamos a competição. Né? Mas não acreditando que o mercado por si vai à competição, não, forçando a competição, portanto regulando. Não pode ter mais, tem que ter mais de uma empresa telefônica em cada região, não sei, com regulação estatal. Então acho que isso digamos, são vocábulos que se usam na política que não tem correspondência com a realidade. Né? Na verdade, se você pegar o governo Lula e o meu, são duas versões do mesmo. Né? As políticas econômicas não mudaram substancialmente, mudaram algumas, mas no conjunto não. Se aprofundaram umas, outras menos. Na social, a mesma coisa. Quase todas as medidas sociais, inclusive a Bolsa Família, começaram no meu governo. Né? Bom, então começaram e vai melhorar. Daqui a 10 anos vai ser melhor ainda, óbvio, tem que ser. Né? Mas o sentido não foi uma nova mudança radical. A diferença maior é outra. É mais na política do que na economia. Ou seja, é mais de saber o seguinte... embora eu acho que disse aqui que eu sou favorável a que haja regulação, eu não sou favorável a que a sociedade não tenha um papel grande no intercâmbio com o governo e que o partido substitua a sociedade, ocupe o Estado e o Estado faça o crescimento da economia. Eu não acho que seja assim, que deva ser assim. Pode até ser. China foi assim. Eu acho que tem que ter um papel maior na competição, um papel maior na sociedade civil controlando o Estado e um papel menor no partido. Não deixar os partidos tomarem conta do Estado, para através do Estado fazer uma transformação, porque eu acho que isso acaba, aí sim, certos elementos de totalitarismo. Essa é a diferença, é muito mais política do que propriamente na parte econômica. O neoliberalismo é um conceito não político, é econômico. Tá? Boa tarde, meu nome é Giulia e, como a minha família é italiana, eu estive na Itália nesses dias e todos os jornais mostravam a indignação dos italianos com a decisão do governo Lula de dar asilo político para Cesare Battisti. Eu gostaria de saber qual a opinião do senhor a respeito dessa decisão e o que o senhor teria feito. Eu teria feito a extradição. Eu teria feito a extradição porque ele foi julgado num regime democrático lá na Itália. E você tem tratados internacionais que nós desrespeitamos um tratado internacional. O Supremo Tribunal Federal também podia ter sido mais rigoroso, mas disse que quem tinha que resolver era o Presidente da República. Ao dizer isso, ele deu ao Presidente da República um poder sobre os tratados. E eu acho que não. Eu acho que como havia um tratado e como
não pode acusar a Itália, que a Itália que condenou não foi a Itália fascista, foi a Itália democrática. Então eu não vejo nenhuma razão sólida para não dar extradição. Tá bom, então mais duas perguntas, pronto. Tem uma que levantou o braço, uma e dois. São três, pronto. Você já fez uma pergunta. Duas. Então são três, uma, dois aqui e uma ali. Eu respondo em conjunto, vamos lá. Oi, eu sou a Carla, do 4º ano, e nós sabemos que o senhor está numa campanha em prol da discriminação das drogas, e eu queria saber um pouco, se você pudesse contar isso um pouco para a gente, e surgiu uma pergunta entre a gente se o Brasil estaria preparado, por exemplo, para decidir isso em um plebiscito, por exemplo. Tá. Outro lá que ia perguntar quem é. Outra. Meu nome é Gabriela. Eu queria saber se o Brasil aceitasse a discriminação das drogas, se a nossa sociedade seria capaz de não sair prejudicada em um longo prazo, se a gente seria capaz de suprir toda a aplicação de dinheiro nas redes de saúde e educação, por exemplo. Tem mais um lá de cá. Quem era? Já foi? Bom, então ficamos nas drogas. Bom, vamos lá. Primeiro é o seguinte, vamos contar essa história, é uma longa história, e eu participei de uma comissão composta por 3 ex-presidentes, eu, o presidente Gaviria, da Colômbia, e o presidente Cedillo, do México, e fizemos um relatório para as Nações Unidas, há uns 2 anos, e que a ideia é a seguinte: a política predominante hoje no mundo, por influência dos Estados Unidos e com a sanção, a aprovação das Nações Unidas, é de fazer uma guerra às drogas e ter como objetivo droga zero. Isso nasceu nos Estados Unidos no tempo do presidente Reagan e o Nixon, mas todos mantiveram. E a ideia de que a sociedade americana estava sendo dissolvida pelos movimentos libertários da Califórnia, droga, que o inimigo principal dos Estados Unidos era a droga, e que tinha que botar na cadeia. O usuário, o contrabandista, todo mundo na cadeia, e até se conseguiu uma situação higiênica com as drogas zero. Bem, essa política está sendo implantada há muitos anos, há décadas, e por todos os países, que a ONU manda fazer. E, mais ou menos, alguns com mais rigor, outros com menos rigor. O exemplo mais forte é o da Colômbia. O presidente Gaviria, que fez parte da minha comissão, era presidente da Colômbia no momento de maior repressão na Colômbia. Bom, o resultado qual tem sido? Do ponto de vista da droga, da expansão da droga, nulo. A droga continua crescendo. Tá? A Colômbia exporta hoje a mesma quantidade de droga, de cocaína, que ela exportava há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos. A quantidade, as áreas plantadas diminuíram, mas a produtividade da droga aumentou. Eles exportam para os Estados Unidos em submarino. E agora mesmo, faz uma semana foi apreendido um submarino com droga. Bom, e existe uma forte repressão na Colômbia. A Colômbia fez muita coisa para controlar isso. Ela desapropria o dinheiro dos drogantes, dos traficantes, ela prende, ela mata e tal, tem uma guerra, está desmantelando até a guerrilha e tal, mas não consegue acabar com a produção de droga. O chefe de repressão na Colômbia, o general com quem eu conversei, chama-se Naranjo, ele disse: olha, presidente, aqui é o seguinte, nós estamos matando os traficantes, mas não acabando com o contrabando. Porque é tão lucrativo que um que morre vem outro a substituir. Ou seja, toda a política está baseada na ideia de redução da oferta e cadeia para o usuário. Bom, e nós propusemos nesse nosso relatório o contrário. Redução da demanda, baixar o consumo. Porque se você não baixa o consumo, o lucro é tão grande que vai ter sempre quem se arrisque, quem faça o contrabando. E ao invés de botar o usuário na cadeia, botar o contrabandista na cadeia. Por que não o usuário na cadeia? Aí vou dar um salto para contar uma outra comissão também da qual participo, que é global, que é para o mundo todo, sobre drogas. Bom, nos Estados Unidos há 500 mil pessoas na cadeia por serem usuários de droga. E também contrabandistas, mas a imensa maioria usuário de droga. Desses aí, 60, 70 ou mais por cento é maconha. Bom, quase todos são negros e todos são pobres.
É um elemento de discriminação. 500 mil pessoas na cadeia é uma loucura. Tá? E tem que manter, é caríssimo manter isso. O conjunto da guerra às drogas custa 40 bilhões de dólares. Bilhões de dólares. Para a saúde vai 2, 3. Para 40 bilhões de drogas, nos Estados Unidos me refiro a isso. Para a saúde e para a droga. Para mais, em geral vai mais. Muito bem. Então, nós dizemos, isso é um problema global. Se não modificar a posição das Nações Unidas, os governos não podem ter outras experiências. Que outras experiências? Nós fomos ver na Comissão Global de Drogas, eu não fiz, saiu um filme, um documentário aí, né? Vocês viram quantas coisas apareceram ali. Quer dizer, como é que os vários países estão cuidando da questão? Aí entra o que você perguntou da descriminalização, possibilidades, consequências, etc, etc. Bom, alguns países na Europa, ao invés de concentrar na repressão, estão concentrando na redução do dano na saúde e não pondo na cadeia quem usa. Isso eles estão chamando de descriminalização do uso da droga. Não é legalização. Não é crime. Não vai para a cadeia. Quem usa, vai para a cadeia quem faz o contrabando, o traficante. Mas o usuário, em vez de ir para a cadeia, dá-se tratamento. Bom, em Portugal, que foi o país que teve mais êxito nisso, isso está funcionando. Quer dizer, eles descriminalizaram o uso de todas as drogas. Porque eles dizem que não adianta descriminalizar de uma droga e não da outra. Porque ao criminalizar, a pessoa estigmatiza. Aí a pessoa não vai procurar o serviço de saúde. Porque fica marcada, fica registrada. Bom, e também não existe, dizem os portugueses, não existe diferença entre droga leve e droga pesada. Uma droga leve usada todo dia, toda hora, é pesada. Uma droga pesada usada ocasionalmente é mais leve. Quer dizer, a maconha pode ser tão pesada quanto a cocaína. Depende da frequência do uso, então não adianta fazer essa distinção. As drogas todas fazem mal. Todas fazem mal. Diferentemente, fazem mal à saúde. O melhor é não consumir. Então você tem que ter campanhas para redução do consumo, acesso ao serviço de saúde para quem consome, repressão aos contrabandistas e muita pressão para reduzir o consumo. Isso aconteceu com o cigarro. O consumo do cigarro está caindo no mundo todo, em países específicos aqui, muito. Né? Por quê? Porque foi regulado. Não está proibido o cigarro. Não está proibido. Mas vai você fumar aqui? Não pode. Né? Antigamente podia. Era comum. Até em sala de aula. Está fumando. Não pode mais. Agora você tem até vergonha de fumar. Quer fumar? Tem que ir lá embora na calçada. Né? Quer dizer, não tem lei que proíba. A sociedade começou porque houve muita campanha, muito esclarecimento. Com relação à droga, a gente costuma fazer de conta que ela não existe. Desde que a polícia cuide. Né? Só que ela existe. E existe muito difundidamente, não é no pobre, é em todas as camadas. Né? Então é melhor dizer, olha, ela existe, ela faz mal, tem que combater, não põe na cadeia o usuário que vai aprender outros crimes, vai passar de uma droga leve para uma droga pesada. Agora, tem um passo que é muito difícil. Por quê? Se você diz que vamos descriminalizar, tá bem. Talvez a maconha não faça tanto dano contra... Talvez, depende do uso, da frequência. Bom, e das pessoas, porque também varia de pessoa para pessoa. Né? Muito bem. Mas como é que tem acesso à maconha? Se o acesso não está regulado, quem vai dar o acesso é o mesmo que dá acesso para cocaína. E aí esse cara é que vai te levar da maconha para cocaína. Não é a droga em si que leva de uma para outra, é o traficante. E não é fácil resolver essa questão. Quem produz? O Estado produz? Ele autoriza? Autoriza quem? É produção doméstica? Não tem resposta. Não é uma questão. Então, por isso que não é tão simples dizer legaliza. Porque você diz legaliza, diz que quem produz? Né? Legaliza e combate. É complicado. Não é uma matéria fácil. E nós estamos tateando. Você vê que naquele filme, mesmo no documentário, ninguém é taxativo. Você abre caminho, pensa no assunto. Não adianta reprimir só. E não adianta botar na cadeia. Não adianta criminalizar. Mas tão pouco você diz, liberou, resolveu. E a sua pergunta é verdadeira. Quer dizer, você para poder fazer dizer, olha aqui, não vai para a cadeia e vai para a saúde, tem que ter saúde. Tem que ter um sistema de saúde. Se você comparar o que se gasta para botar na cadeia com o que se gasta para a saúde, talvez seja vantagem botar na saúde e não na cadeia. Né? No Brasil é pior, que não se gasta nem para uma coisa nem para outra. Né? Na verdade, no Brasil, o uso da droga não é criminalizado mais. Já não é. Mas a lei é imperfeita. Então a polícia, quando te prende, ela prende e diz, olha, você não tem dose individual, você tem dose de contrabando. E vai para a cadeia como contrabandista. Aí você vai lá para a cadeia, os que viram o filme viram, lá no Carandiru é uma tragédia. Aquelas mulheres todas viraram contrabandistas, mesmo que não tenham sido propriamente contrabandistas. E de outro lado, o Drauzio Varela,
diz uma coisa interessante no filme. Ele diz aqui, na prática, o usuário acaba sendo contrabandista. Porque como a questão de acesso é difícil, está na mão do traficante, quem vai lá traz um pouco mais. E dá para o seu, não é que vai vender, mas vai passar para os amigos. Então é difícil, é uma coisa difícil. E nós temos que tomar consciência da questão. E nós estamos continuando esses trabalhos. Tivemos uma reunião em Nova York recentemente, com pessoas bastante ilustres, Paul Volcker, que foi do FED, participou, o Kofi Annan, enfim. E nós estamos continuando a chamar a atenção. Na África está uma tragédia, sobretudo na África, da costa ocidental da África, por causa como aqui também. O Brasil hoje é o segundo maior consumidor de droga do mundo. É verdade que tem que ver per capita varia, né? Mas em termos brutos, o Brasil é o segundo maior consumidor de droga do mundo e é também corredor para passar via África para passar para a Europa. Então é um problema que afeta todo mundo e afeta a democracia, porque as polícias se corrompem e porque isso depois tem ligações com o sistema político, como tem na Colômbia, como teve na Colômbia, tem no México, uma luta aberta. Então não é um assunto sobre o qual nós possamos fechar os olhos nem dizer, eu já sei a solução. Vamos ficar de olho aberto tentando uma solução. Sim, o plebiscito, sim, que alguém perguntou. Eu não acho que essas matérias devam ser plebiscitadas. Eu acho que, como pena de morte, aborto, plebiscito não é um ambiente adequado para resolver esse tipo de questão. E nem acho que nesse momento, por exemplo, deva ir nem sequer para o Congresso. Porque os parlamentares não têm alternativa, eles vão votar as leis mais repressivas. Porque a sociedade acha que a repressão é que resolve. Há um preconceito nesse sentido. Então eu acho que precisa primeiro debater muito na sociedade para que possa haver uma posição mais consistente. Aí sim, submeter não a plebiscito. Plebiscito sim ou não é muito perigoso. O plebiscito sim é um instrumento que pode levar ao totalitarismo. O plebiscito é um instrumento perigosíssimo porque depende de quem tem o poder de comunicação. O poder, quer dizer, o instrumento, quer dizer, o controle da televisão e capacidade. Você pega não vamos esquecer nunca que Hitler foi eleito majoritariamente, Mussolini também, e todos os ditadores, na hora do voto, o voto é coisa deles, vai para o plebiscito. Sim ou não? Sim ou não? O plebiscito é perigoso. De vez em quando pode fazer plebiscito, e em certas matérias cabe o plebiscito. Mas em certas outras matérias que dizem respeito a valores muito arraigados, é perigoso, porque vira preconceito. E aí o plebiscito vai apenas reforçar o preconceito. Então, democracia não é uma coisa que se resolva também com muita facilidade. Você vai dizer, tal coisa é bom para a democracia. Sim, depende. Precisa primeiro educar bastante, discutir bastante. Tá?